Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Gestos e Valores. E o bate-papo de hoje começa e nós vamos falar sobre autorrealização. Assunto muito gostoso, do qual todos nós estamos constantemente em busca, não é mesmo? Buscar a autorrealização, buscar ser pleno, né? Diante de tudo isso que a vida já nos oferece. Será que eu sou autorrealizado? Mas antes de falar de autorrealização, vamos falar de realização. Será que eu me sinto realizado? Como que é minha vida? Como que eu estou me bastando com as coisas ao meu redor? O que eu cobro de mim? O que eu desejo? O que eu quero? Será que eu estou realmente indo ao encontro de tudo aquilo que é necessário para mim? Será que já pensamos nisso? Será que já nos questionamos com relação à nossa evolução neste sentido de conquistar a realização, a autorrealização? Vamos discutir um pouquinho sobre isso. Vamos bater aquele papo gostoso para que possamos aos poucos ir amadurecendo nossas ideias, não é verdade? E assim nós vamos crescendo juntos. O termo autorrealização, segundo a nossa pesquisinha básica aqui, ela se designa em diferentes teorias psicológicas a tendência de um organismo de desenvolver todas as suas possibilidades de crescimento. Então vamos começar analisando por aí, ok? O termo se aplica, sobretudo, ao desenvolvimento de si mesmo. É aqui que nós vamos bater em cima essa noite, tá? Sobre o desenvolvimento de si mesmo. Designando a tendência do indivíduo de se desenvolver e crescer como pessoa. Ok? Então é nesse ponto que nós vamos estar alfinetando, né? Estimulando nossas consciências para ir em busca dessa resposta. Como está o nosso autodesenvolvimento, certo? Na visão de Maslow, cada indivíduo é dotado de propensão inata à autorrealização. Se nós notarmos a questão 621 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Os Espíritos vão responder: na consciência. Sendo assim, vamos fazer um paralelo com Jesus quando apontava que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Nós, como indivíduos, como espíritos, seja encarnados ou desencarnados, carregamos, né, em nosso bojo, em nosso íntimo, os talentos para o desenvolvimento da personalidade espiritual, plena, liberta, conquistada, né, dominada, ou seja, o autodomínio do ser, onde eu tenho consciência dos meus atos, das minhas ações, e eu procuro, na medida do possível, fazer o bem. Vamos chamar a questão 919, resistindo assim aos arrastamentos do mal. Lembra dessa questão? Qual é o meio mais prático e mais eficaz para se vencer nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? O que os Espíritos respondem? Conheça-te a ti mesmo. Então, esse desenvolvimento de si mesmo está ligado a esta questão 919 e também a 621. Porque para eu tomar consciência de que esta lei de Deus habita em mim, gravada em minha consciência, né, eu tenho que, primeiramente, começar um caminho de busca espiritual, que é
o conhecimento de si mesmo. Cada um de nós deve buscar-se conhecer, permitir-se conhecer, ir ao encontro das necessidades interiores para que assim possamos crescer como indivíduos, né? Por isso que na visão de Maslow, cada indivíduo é dotado de propensão inata à autorrealização. Olha que interessante. Pegamos aqui algumas pinceladinhas das necessidades do ser humano, mas vamos começar brincando com as necessidades humanas, as necessidades básicas, né? Que envolve o uso ativo de todas as qualidades e habilidades, desenvolvimento e da aplicação do potencial individual. Isto segundo Maslow, tá? Para o indivíduo sentir-se autorrealizado, primeiro é necessário satisfazer as necessidades mais inferiores. Nós vamos estar falando sobre elas na hierarquia inata e cada uma deve ser satisfeita antes que a próxima nos motive. Se nós pararmos para prestar atenção, é assim mesmo que se processa. Notem, vamos pegar aqui um sentido de autorrealização básico, né? Sentir-se realizado. Para que eu possa me sentir realizado, para que eu possa estar aqui nesse momento, nesta teleconferência com vocês, fazendo esse programa, discorrendo sobre esse assunto, eu tenho que estar realizado em alguns aspectos, né? Eu tenho que estar satisfeito, não é verdade? Então, eu preciso buscar satisfação, primeiro, das minhas necessidades mais inferiores. Ou seja, a alimentação, não é verdade? A higiene, tá? O meu descanso. Eu preciso ter uma boa condição de relacionamento, senão eu não estaria aqui tranquilo, eu estaria transtornado, imagine, né? Chegar aqui para fazer um programa, para bater um papo com vocês e não estar bem comigo mesmo, não ter um relacionamento saudável com as pessoas à minha volta. Então fica difícil. Essas são necessidades básicas. E depois, o trabalho, não é verdade? O repouso, né? Nós falamos há pouco, né? Citando novamente o repouso, tá? Para que nós possamos ter noção, né? Quais são essas necessidades básicas? Olha, necessidades humanas, que todo o indivíduo está, né, inserido dentro delas. A necessidade de reproduzir-se, né, para a perpetuação da espécie, tá? Da formação, da constituição familiar, como tratamos no programa passado. Então, são necessidades das mais básicas e notem que elas vão evoluindo conforme eu, como indivíduo, também passando por essa jornada reencarnatória, ou seja, inserido dentro do contexto humano, vou me desenvolvendo como criatura. Não é? Eu chego pelo berço, aqui, pelas vias do nascimento, e vou me construindo através das leis orgânicas, né, dentro das leis da evolução orgânica, eu vou me tornando uma criatura, onde vou adquirindo para mim consciência de mim mesmo como ser encarnado, vou evoluindo em termos físicos e obedecendo cada etapa dessa evolução. Perfeito? Então, até aqui, nós só questionamos e nós só colocamos as necessidades básicas, das mais inferiores, né? Aquela que garante que eu vou estar aqui amanhã encarnado. Porque se eu parar de me alimentar, logo meu organismo vai entrar em inanição. E o que vai acontecer? Se eu insistir nisso e ninguém me socorrer, eu vou desencarnar. É natural. Primeiro, porque eu não dei ao meu organismo o direito de se manter vivo organicamente falando, ou seja, eu não supri uma necessidade básica, que é a de alimentar. E eu não me alimentando, não gerei energia para este corpo, para que esse, por sua vez, pudesse manter-me aqui como um ser encarnado que estou. Certo? Então, necessidades básicas, dando aqui uma pinceladinha na visão de Maslow, muito simples, não entrando em contexto acadêmico, nada, só para que a gente possa ter uma noção melhor. E para aqueles que quiserem avançar mais nesse estudo, vale citar aqui Maslow, né, para que possam fazer um estudo mais detalhado, e é excelente para cruzar suas informações com as necessidades que estão contidas no Livro dos Espíritos. Mas agora,
Vamos chamar de novo aqui uma citação que fizemos logo no início, quando fizemos a leitura desse pequeno trecho aqui, desse texto. O desenvolvimento de si mesmo. Porque a autorrealização, além de nos satisfazer as necessidades básicas, ou seja, para eu estar realizado, eu tenho que estar satisfeito dentro dessas necessidades básicas, né? O termo, sobretudo, se aplica ao desenvolvimento de si mesmo. Então vamos lá. Vamos buscar o que é esse desenvolvimento de si mesmo. O desenvolvimento dos nossos potenciais. O conhecimento de si mesmo, como citamos há pouco. O crescimento pessoal, como pessoa, como ser encarnado, como espírito. E a espiritualização, a nossa espiritualização. Vou fazer aqui uma citação. No livro Nosso Lar, Emmanuel, quando vai nos colocar, vai apresentar André Luiz, né? Quando está apresentando, logo no final, né, da sua apresentação, que ele deixa-nos ali, né, nos dá as boas-vindas e vai nos remeter à proposta do amigo espiritual André Luiz, ele vai nos afirmar, dizendo assim, olha, a nós, ao que compete a nós, do nosso campo doutrinário, ou seja, espíritas, necessitamos ser espíritas e espiritualistas, mas necessitamos muito mais de espiritualidade. Então é sobre isso que nós vamos falar, deste ser espiritualizado, né? Onde eu me encaixo nisso? Como que eu estou como um ser desperto nesse momento? Será que eu tenho condições de saber gerenciar-me nesse contexto, de saber o que eu quero, o que eu necessito realmente para mim, o que é bom para mim? Será que eu tenho controle de vencer os meus impulsos a ponto de que estes não me arrastem para o mal, como nos dita a questão 919? Como resistir aos arrastamentos do mal? Ora, os Espíritos vão dizer, conheça a ti mesmo. Por quê? Porque conhecendo a nós mesmos, nós vamos ter noção das nossas necessidades, ao ponto de satisfazê-las e algumas contê-las, porque se eu for satisfazer todas as minhas necessidades, sem olhar onde começa e onde terminam os meus deveres, eu posso interferir na felicidade e na tranquilidade do meu próximo. Olha que interessante, né? Isso é o dever. Esta lição que citamos também na aula passada, que está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, é a lição 7, o dever. Então, até nesta questão do dever, eu tenho que me portar com ética e dignidade para que a minha autorrealização seja plena. Como que eu posso ser um indivíduo autorrealizado se eu não cumpro com os meus deveres? Mas aqui nós já estamos falando dos deveres morais. Aquele que eu sei até onde eu posso ir. E aqueles que eu estou lutando para disciplinar em mim, porque eu sei que eu tenho tendências. Olha que situação de autorrealização maravilhosa. Eu sei que eu quero determinadas coisas, mas nem tudo me é lícito. Porque se eu fizer, com certeza estarei lesando consciências alheias, e isso não é bom, porque eu não quero para mim. Olha que despertar bonito, eu não quero isso para mim, então eu não vou fazer para o meu próximo. Autorrealização. Eu me sinto realizado após vencer estes princípios de tendências que tem dentro de mim. O bom espírita é aquele que se esforça para vencer suas tendências. O seu temperamento. Temperamento é diferente de personalidade. Tá? Uma hora nós vamos falar sobre isso. Então, o meu temperamento, aquelas condições que o meu organismo coloca, né, diante de meu espírito encarnado, para que eu me domine, e isso só é possível através do autoconhecimento. Tá? Se eu não fizer essa busca, essa introspecção, eu não me conhecer, dificilmente eu vou saber qual é a tendência que eu
tenho que vencer, que melhorar-me nesta vida para resistir os arrastamentos do mal. Olha a questão 919, brincando com a gente aqui toda hora, voltando, não é verdade? Autorrealização. O indivíduo que se conhece é autorrealizado, ele começa a se bastar. Vamos voltar de novo usando esse termo, bastar. Não no sentido de se isolar, isto é egoísmo. Eu estou privando-me do contato com o próximo, não é isto. Tá? O bastar no sentido de conhecer a si mesmo. Eu sei das minhas reais necessidades. E dependendo quais forem, fica mais fácil a minha caminhada por aqui. Tá? E nós vamos falar disso daqui a pouquinho, dessas necessidades. Né? Então, conforme eu vou combatendo as minhas imperfeições, eu vou desenvolvendo os meus potenciais. Né? É o esforço para eu me transformar em um ser humano melhor. Olha que coisa bonita. Eu me esforço para me transformar em um ser humano melhor, para que eu ganhe com isso, olha a autorrealização aqui, qualidade de vida. Mas qualidade de vida espiritual, interior, aquela que me dá paz de consciência. Tá? Logo, há de vir também qualidades de vidas relacionadas, né, à minha qualidade de vida interior. Porque se eu estou bem, se eu estou feliz, se eu me conquistei nesse sentido, tudo ao meu redor também é pleno. Porque minhas necessidades vão estar de acordo com aquilo que eu necessito interiormente. Entenderam? Então eu começo a tornar a minha vida, a minha caminhada muito mais simples. E esta é uma questão intrigante nos dias atuais, porque o que é ser simples? Como que eu me realizo ou me autorrealizo em um mundo que me oferece situações extremamente complexas? O que é ser simples? Vamos pensar, pessoal. Vamos pôr a cabeça para pensar. Vamos responder para nós. O que eu preciso? O que eu estou fazendo da minha vida enquanto minha morte não acontece? Vamos citar de novo isso que a gente sempre coloca nas nossas falas. Porque é importante para saber o que eu quero. Onde eu estou. Onde eu quero chegar. O que eu estou fazendo aqui nesse momento. O que eu estou deixando passar. Será que eu preciso me perdoar? Será que eu preciso dar o perdão? Olha, tudo isso é autorrealização. Quantos de nós não trocaria uma bela cifra do nosso dinheiro ali em reais por uma paz de consciência? Quantos de nós? Tá? Quantos? É para pensar. E é para deixar ali a consciência mastigando-nos. Tá? E exatamente, é para mastigar mesmo, é para forçar a gente a questionar-nos, a buscar informação, a ir atrás de conhecimento, porque nós temos muito conhecimento. Nunca na história aqui da humanidade, né, nos foi ofertado tanto conhecimento como hoje, porque a velocidade de informação, veja bem, estou aqui em minha casa, em um estúdio adaptado, transmitindo para vocês em diversas partes, né, do nosso mundo aqui. Ok? Depois é regravado e retransmitido quantas vezes quiserem. Basta clicar ali para ouvir de novo. Então, isto é avanço. Isto é uma autorrealização que o ser humano conquistou. Permitiu-se conquistar com seu avanço intelectual, moral, avanço científico. Então, todo esse contexto entra dentro das nossas autorrealizações. Porque agora nós não estamos mais falando de necessidades básicas, mas sim daquilo que me torna pleno, daquilo que me satisfaz como humano, como ser importante que eu sou. Então, neste momento, nós estamos aqui, unidos, vivenciando essa mensagem, aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Vocês passam aqui para mim pelo chat as coisas que estão aprendendo. Eu vou, na medida do possível, olhando e
tomando consciência da situação e vou comentando. Então, isso é nos permitir autorrealizar-se uns com os outros. Eu preciso de vocês, assim como vocês precisam de mim. Eu tenho coisas que vocês não têm, vocês têm coisas que eu não tenho. Isso é o bonito, é vir de encontro, dar as mãos, crescer juntos, para que possamos nos autorrealizar como seres humanos. E não o caminho inverso, que é o caminho do egoísmo. Aquele caminho onde eu sou solitário e que eu só penso em mim. Por isso que hoje a humanidade está frustrada em muitos e muitos caminhos. Tem medo de relacionar-se. Porque em dado momento, o outro pode vir a ferir o seu próximo. Vamos pensar nisso. Tá? Então, à medida que eu me conheço, como ser espiritual em estágio físico, ou seja, olha, vamos prestar atenção aqui de novo. À medida que eu me conheço como ser espiritual, dentro deste meu estágio físico, tá? Ou seja, eu sou ou nesse momento estou ocupando um corpo físico masculino, tomei conhecimento disso, mas sou um ser espiritual aqui dentro. Tá? É o ser espiritual que está comandando essa máquina física aqui, que está falando com todos vocês. Então, primeira tomada de consciência, eu preciso ter noção disso. Eu sou um ser humano em estágio físico, porém, eu sou um ser espiritual. Ok? Quanto mais eu tenho noção disso, mais eu me espiritualizo e com isso me torno autorrealizado. Porque conforme eu vou tomando conhecimento deste fato, tá, de que eu sou um ser espiritual, que estou inserido em uma situação física, ou seja, encarnado em um corpo físico, mais eu vou ter responsabilidade da minha ação, das coisas que eu estou fazendo neste planeta, do meu contato com o próximo, no meu tratar o próximo, no meu bem-querer com tudo aquilo que me cerca, com a vida. Ok? Então nós tomamos consciência disso, certo? Sou um ser espiritual, encarnado, tenho um corpo físico, diga-se de passagem, um corpo físico maravilhoso. Olha que maravilha, né? Contemplem o vosso corpo físico. Já viu a complexidade de uma mão que obedece os movimentos do pensamento? Olha, né? Isso é uma engenharia das mais avançadas que existe. Quando eu me permito parar na minha correria, no meu trivial, para agradecer esse templo sagrado, que faz com que eu vença as minhas tendências e arrastamentos do mal, conforme nos propõe a questão 919. É claro, eu tinha que estar inserido em um organismo físico com um temperamento X, para que através desse temperamento, eu, ser espiritual, possa me domar as tendências que eu trago do passado. Olha que interessante. Vamos reler de novo. À medida que eu me conheço como ser espiritual em um estágio físico, ou seja, encarnado, mais eu me espiritualizo e com isso me torno autorrealizado. Sabe o que acontece neste momento? Eu ganho em qualidade de vida. E é claro, aqueles que convivem comigo passam a usufruir disso, passam a aproveitar destas bênçãos que eu estou gerando em meu interior, em meu mundo espiritual, desta energia positiva. Então eu vou doar isso para todos aqueles que estão comigo. Isso é natural. Então, isso é pensar consciente, isso é pensar com responsabilidade. Eu sou um ser espiritual encarnado, estou em um corpo físico, e o que eu estou fazendo deste veículo físico enquanto minha morte não chega? Parem para pensar nisso. Então, as coisas começam a se tornar pequenininhas. Problemas que nós damos uma imensidão tamanha, porque eu tenho justificativas para fazer isso, né? Vocês nunca têm. Notem, o outro nunca tem justificativa. Quem tem, né? Somos sempre nós. Nós temos. O outro não. O outro é errado. Olha que coisa egoísta. Tá?
Que ponto de vista exclusivo, né? Singular, pequeno, é só meu, não é do outro. E depois eu quero também, né, perdão para muitos dos meus erros. Mas vamos continuar aqui. E conforme eu vou ganhando essa qualidade de vida, porque agora eu tenho consciência de que eu sou um ser espiritual encarnado, ou seja, estou na busca, indo ao encontro, né, do desenvolvimento das minhas potencialidades, porque eu já nasço, né, já venho para este plano físico com elas, ou seja, é do espírito, eu trago isso inato em mim. Tá? Então, conforme eu vou de encontro ao desenvolvimento destas potencialidades, eu ganho em qualidade de vida, ok? E me torno um ser feliz. Por isso que essa felicidade relativa que falam os espíritos para o nosso mundo é uma felicidade plena para nós. Ela é definitiva. Ela é de acordo com o grau da nossa consciência aqui. Tá? Não é aquela felicidade dos espíritos superiores. É lógico, por isso que em dado momento, no Evangelho segundo o Espiritismo, há um capítulo que trata disso. Felicidade não é deste mundo. E a gente compra essa ideia achando que não é, e quer viver uma vida infeliz achando que está fazendo bonito. Para com isso. Porque os próprios espíritos nos orientam que nós possamos viver uma felicidade relativa, desfrutando de tudo que aqui existe, dentro das nossas possibilidades, claro. Por isso que a gente sempre pergunta aqui, qual é a minha necessidade? Que eu posso ser escravo dela uma vida toda, sem saber o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei o que eu quero. Eu não sei. É tudo supérfluo. É tudo necessidade temporária, embasada no prazer, que me dá uma noção de felicidade, mas e aí? E a felicidade mesmo? Aquela que me completa. Aquela que é definitiva dentro da nossa condição de encarnado aqui. Talvez eu nem parei ainda para buscá-la. Né? Então eu me torno feliz dentro da minha capacidade de compreensão da felicidade. Tá? E o que é se ser feliz? E agora a gente tem que falar disso. A gente está falando de autorrealização, de ser realizado. Né? É um estado de ventura da alma, tá? Onde eu encontro paz, onde eu encontro meu canto, meu aconchego, aquele negócio gostoso, né? Aquela felicidade definitiva, onde eu não estou só em busca do prazer. Tá? O que é estar feliz, então? Vamos descer mais um nível aqui. O que é estar feliz? Esse momento, eu posso estar feliz. Como minha mente pode estar divagando e estar sendo perturbada por uma outra situação lá adiante, que nem aconteceu. Onde eu estou vivendo? No passado? Então eu sou um depressivo, muito cuidado. Eu tenho tendência a isso. No futuro? Então eu pertenço ao grupo dos ansiosos. Eu posso me frustrar quando eu chegar lá. Porque esse futuro é só meu. Eu estou dando as características para ele. Eu pinto a minha tela. Eu sou o artista. Mas vem cá. Nós estamos falando de autorrealização. Vamos deixar a coisa mais leve aqui. De realização. Eu tenho essa capacidade para me realizar? Sim, claro, eu tenho. Dentro das minhas condições de desenvolvimento. E até onde eu me desenvolvi? Até onde eu cheguei para compreender isso? Ok, pera lá. Vamos tornar a coisa mais simples. E aí eu projeto lá no futuro, olha aqui o grupo dos ansiosos, uma realização que eu deveria estar vivendo nesse momento. Mas quando eu chegar lá naquele momento, eu posso me frustrar e ter uma decepção muito grande, porque eu projetei no outro esta capacidade que é minha. E ele tem as mesmas deficiências que eu. Ele vê o mundo da sua maneira e interage com ele de acordo com sua capacidade de entendimento. Tá? Então talvez agora eu pare e comece a cobrar mais de mim mesmo, me autorrealizar. Porque se você quer ser feliz, se eu quero ser feliz, eu tenho que me dar esse direito primeiro. Eu tenho que ser feliz. Aí sim, essa condição canaliza as energias para o encontro da felicidade. E eu vou doar felicidade, eu não vou sabotar, eu não vou vampirizar. Entendeu?
Isso é muito importante para a nossa condição de encarnado. Olha, eu sou um ser espiritual, um ser que usa esse corpo físico aqui, corpo de carne, uma máquina maravilhosa, um templo perfeito que a divindade me ofereceu. Eu estou vivo, encarnado. Que maravilha, gente! Coisa linda, que oportunidade única. Eu posso amar, encontrar aqueles que vão me dar a oportunidade de formar meu núcleo familiar, o meu lar. E com isso eu vou trazer seres da espiritualidade para formar minha família. Olha que bênção, que ventura aqui explica. O que é estar feliz? O que é felicidade? Estado de ventura da alma. Autorrealização. Entendeu? Olha que coisa legal, que coisa simples, mas ao mesmo tempo complexa. Por quê? Porque o mundo de hoje, o simples, é complicado. Nós nos baseamos muito lá no passado. Então eu pego um paradigma, um molde do passado, daquilo que gerou infelicidade em mim, e tenho medo de ir para o novo, eu tenho medo, é muito natural. Então eu não dou o próximo passo. Como que eu me realizo nesse sentido? Então eu vou ter uma visão do que é realização para mim. E às vezes muito pequena e vou passar isso adiante. Então pergunte para si mesmo, eu estou feliz? Será que eu estou feliz? Agora vamos entrar naquela parte principal para responder essa questão. Então eu estou perguntando aqui, ó, eu estou feliz? Estou batendo um papo com a minha consciência. Eu estou feliz? Agora vamos mais fundo. Estar feliz depende de quê? Do que depende para eu estar feliz? Nesse momento a gente mata a charada das minhas necessidades. Voltamos de novo. É a questão 926 do Livro dos Espíritos. Quais são minhas necessidades? De acordo com a informação que ali está contida, quanto menos necessidade eu tiver, mais feliz eu estarei. Não quer dizer que eu não posso viver com as coisas que o mundo me oferece. Eu posso, eu devo, dentro daquilo que eu alcance. É natural. Mas às vezes eu vou querer algo ou uma vida para mim que vai me custar a chegar lá. E nessa corrida ansiosa pelo ter que está lá no futuro, eu esqueço do ser, do agora. Eu me esqueço de vocês. Eu esqueço da pessoa que está ao meu lado, querendo um olhar, querendo um sorriso, querendo um abraço, querendo um diálogo. Se eu não tenho um relacionamento saudável, eu não estou realizado. Eu não estou bem realizado. Tá? Então a autorrealização também depende dessa necessidade básica, que é o relacionamento. Ok? Mas cada um tem suas necessidades para experienciar um determinado tipo de relacionamento, que é o que vai nos engrandecer, que vai desenvolver nossas potencialidades também junto com aqueles que convivem conosco. Olha que interessante, além de nós adquirirmos o conhecimento de nós mesmos, estes, por sua vez, por estar experienciando conosco, partem numa busca muito semelhante, mas a cada um compete, o seu caminhar, a sua urgência. Mas já que nós estamos falando aqui de necessidades para chegar nessa questão da autorrealização, quais são essas necessidades? Mas sejamos sinceros. Elas são reais? Elas valem a pena ser sonhadas? Porque uma coisa interessante, né, nós nos auto-sabotamos nesse momento. Nós falamos assim, a esperança é a última que morre. Vamos usar esse termo para o contexto de autorrealização. Olha, eu tenho esperança em viver esta situação. Que situação? E aí a gente começa a responder e matar a charada. Tá? Porque se é uma esperança que nos frustra, que nos machuca, que nos aferroa, que nos tira a paz de consciência, que vem direto, aí sim vem de encontro, né, com as questões dos nossos deveres. Porque talvez eu tenha uma noção de felicidade onde eu me auto-saboto, que é querer o que você possui. Olha, já paramos para pensar nisso? Que coisa interessante. Né? Isso se chama cobiça e tira minha paz.
Então, são reais ou são artificiais? Essa foi a pergunta que nós levantamos nesse nível onde estamos já da conversa. Tá? Porque nós precisamos saber disso. Ah, mas eu não sei o que é real para mim. Como que eu vou saber? Como que eu vou saber o que é melhor? Como que eu vou saber qual é o meu caminho, onde esse caminho vai me levar? Vamos buscar Jesus? Vamos buscar a balança principal do nosso conhecimento até agora? No nível que nós estamos já aqui na humanidade? É muito simples. Ele deixou uma regra básica, a regra de ouro. Qual foi? Pode escrever aí no chat, pessoal. Qual foi a regra de ouro que Jesus deixou para nós? O que eu gostaria que fosse feito a mim? Ó a noção de caminho. Tá? Aí, é isso mesmo, Charlene. Tá? Amar ao próximo como a si mesmo. Tá? Vamos usar essa regra para sair aqui, para contextualizar, pegando esse alinhavo? Por quê? Esse pensamento nos remete a quê? Vamos deixar essa reflexão nos levar a camadas mais profundas do nosso ser. Amar o próximo como a si mesmo. Tá legal. Vamos parar aí. Qual a minha referência de amor ao próximo? Onde eu encontro ela? É num exemplo do outro, num conselho? Ou é de acordo com o que eu amo a mim mesmo? É de acordo com a capacidade das minhas realizações, autorrealizações, em busca do meu autoconhecimento. Porque aí eu vou de encontro ao dever. Para cumprir este mandamento de Jesus, amar o próximo como a si mesmo, tá? Eu preciso antes desenvolver a sutileza, a delicadeza de observar quais são os meus deveres perante a mim mesmo, olha só, perante Deus, a divindade suprema, perante o próximo, ética, respeito pela vida e pelo outro. Olha o caminho do amor ao próximo. Ela é uma jornada, veja bem como começa. É uma jornada inversa. Você entra, vamos usar essa metáfora, você mergulha em si mesmo. Olha que caminho bonito. Conhece-te, olha a questão 919. Conhece o seu temperamento, os arrastamentos do mal. Desenvolve ferramentas para se portar enquanto está aqui a caminho encarnado, para não ceder às suas tendências, às suas sensações, à sua busca por prazeres fúteis. Olha, tudo isso nós estamos falando de temperamento. Aquilo que o organismo nos colocou em uma situação de encarnado para que eu vença a mim mesmo. Olha bem, isso é terapia. Tá? Nós estamos lá embaixo, dentro de nós. Perfeito. Então amarramos a questão 919. Quando eu vou tendo conhecimento de mim mesmo, olha o núcleo que vai formando. Eu vou tendo conhecimento de mim mesmo, eu vou indo de encontro com minha consciência. A lei de Deus está gravada dentro de vós. Questão 621. Nesse momento, eu tomo conhecimento da mensagem de Jesus. O reino de Deus está aí dentro. Somos nós, como potências, como espíritos criados para evoluir. Então, nesse instante, eu vou de encontro ao amor ao próximo. Porque eu aprendi a me amar. E eu não vou fazer a ele aquilo que eu não quero que seja feito a mim. Porque dói, porque mutila, porque interfere na minha tranquilidade e na minha felicidade. Eu não dou ao próximo. Eu paro, eu freio o impulso. Eu quero, mas não é do meu direito. Entenderam? Com isso, eu venço um dos maiores desafios da humanidade. A cobiça. Que eu me justifico. Eu me justifico atrás do meu ato egoísta. Ah, porque tinha de ser assim. E detalhe, eu uso até leis de causa e efeito para me justificar. Quando eu quero eu sou bom, não é verdade? Quando eu quero eu sou bom. Mas aqui nesse terreno da consciência, não há como mascarar. No terreno da autorrealização, neste terreno da autorrealização, eu não consigo me mascarar. Porque para eu dar o próximo passo, aqui eu chamo a mesma informação que Maslow cita nas necessidades básicas, tá? Para que para que eu supra uma necessidade, para que venha outra necessidade mais
que eu tenho que avançar, primeiro necessito vencer uma mais inferior. E assim vai. E assim conosco também. Tá? Dentro das questões morais. Conforme eu me conheço, eu me permito avançar e me domino numa outra área, me permito avançar e me domino numa outra área e me permito avançar. E ó, a gente vai deslanchando nessa questão, tá, dos nossos deveres rumo à nossa realização, tá? Ah, mas tem pessoas que acham que não. Aqui nesse mundo não pode ter felicidade, tá? A felicidade não é coisa daqui, não. Né? Não é daqui. Não podemos experimentar a felicidade. Vamos ler um pouquinho sobre penas e gozos terrenos, tá? Felicidade e infelicidade relativas. Isso aqui está no Livro dos Espíritos, tá? Eu vou chamar aqui a questão 920, ok? Olha o que Kardec pergunta. O homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? Estamos falando de autorrealização, tá? Todos nós almejamos a felicidade. Por quê? É um estado de ventura da alma. Não tem um ser encarnado que não visa isso. Todos nós. Todos, sem exceção. Desde o mais egoísta, tá, ao mais orgulhoso, ao mais ignorante, ao mais sábio. Todos nós buscamos a felicidade. Porque é um estado de ventura da alma. Claro que nessa caminhada eu confundo prazeres, que me dá uma sensação, uma noção de felicidade, com felicidade definitiva. Tá? Mas vamos avançar. O homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? Kardec questiona na pergunta 920 aos espíritos. Mas prestem atenção, porque isso é uma chave. Não desanimem aqui, não. Para estudar o Livro dos Espíritos, tem que ter um olhar muito perspicaz para cruzá-lo com a informação do Evangelho. Tá bom? Não, eles vão dizer. Pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, vírgula. Ai, meu Deus, já desanimei. Quer dizer que eu não vou ser feliz nunca. Não, calma lá. Olha o que vem agora. Olha o que é interessante nós analisarmos o agente espiritual que está atrás dessa questão. Mas, tudo tem esse mas, o mas nos salva, né, de tanta situação. Mas, dele depende abrandar os seus males. Olha que interessante. O que seria esse abrandar os meus males? Conheça-te a ti mesmo e vai ter a resposta. E ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Eis aqui a charada decifrada. Podemos ser felizes. Quanto se pode ser na terra, de acordo com a nossa capacidade de compreensão da felicidade. Tá? Podemos sim. Avançamos para a questão 921. Kardec. Concebe-se que o homem seja feliz na terra quando a humanidade estiver transformada. Isso é o que a maioria de nós, né, prega. Ah, no mundo de felicidade nós seremos felizes. E agora? E agora? Como é que fica? Meus sonhos. Minhas metas. Não posso ser feliz, não? Não posso me realizar, não? Vamos lá. Vamos reler de novo? Concebe, é uma pergunta de Kardec. Concebe que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso, não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? Ele está perguntando. Ora, tudo bem. Tá? Concebe-se que o homem será feliz lá num mundo regenerado, um mundo bonito, pleno, lá aqueles contos nossos que a gente pinta de todo jeito, né? Gente andando com a bicharada, paraíso, misturada, aquela coisinha toda, e borboletinha azul e cor-de-rosa. Beleza, ok. Lá podemos ser felizes? Podemos, tá? Ok. Mas e agora? E enquanto isso não se verifica, pode cada um... Olha a importância da pergunta de Kardec. Enquanto isso não se verifica, senhores espíritos, pode cada um, né, gozar de uma felicidade relativa? Ele pega carona na questão 920, na resposta. Olha a inteligência de Kardec. Tá? Vamos lá, vamos ver o que os espíritos respondem. O homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Pronto, matamos a charada aqui. Ok? Praticando a lei de Deus, nós vamos voltar aqui, prestem atenção.
praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta, tá? A nossa condição de encarnado, a sua existência num plano grosseiro. Ou seja, estão dizendo, ó, você está encarnado em um mundo físico, ok? Mas você pode desfrutar de uma felicidade tão grande quanto comporta, né, a sua existência num plano físico. Gente, isso está aqui, ó. É o desenvolvimento de nós mesmos. Nós estamos rodando em círculos, chupando manga, deixando a coisa passar. Para com isso, autorrealização é conhecer a si mesmo. E eu fico brigando com o outro, disputando com o outro, ó, daí que isso aí é meu, eu quero, eu te cobiço, eu quero isso para mim. Para. Está na hora da gente chamar a nossa atenção, nós mesmos. Crescer como espírito. Pelo amor de Deus, quer voltar? Quantos corpos serão necessários ainda? Ô, André Luiz, obrigado. Introdução do livro Nosso Lar. O amigo espiritual, lembra? Quantas vestes serão necessárias ainda? A resposta está aí. Tá? Agora vamos voltar que eu quero falar dessa lei de Deus. Praticando a lei de Deus, o homem, né, poupa-se de muitos males. Interessante. Então, somente se eu praticar essa lei de Deus é que eu vou poupar de muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta a minha existência num plano grosseiro. Vamos agora refletir sobre a lei de Deus. Tá? Já estamos caminhando para o fechamento da nossa autorrealização. Lei de Deus. O que seria isso? Vamos cruzar com a informação de Jesus? Charlene, você falou agora há pouco. O que Jesus fala na regra máxima nossa aí? Repita aí para o pessoal. Tá? Regra de ouro. Vamos ver o que ele falou? Regra de ouro do bom comportamento humano para com o próximo. Ética. Tá? Ética. Lei de Deus. Exatamente. Amar ao próximo. Lei de Deus, para todos vocês que estão na sala, está gravada onde? Nós vamos chamar Jesus daqui a pouco de novo. Lei de Deus, gravada onde? Para que nós possamos ir de encontro, né? Vamos lá, pessoal, vamos participando, que agora nós já vai partir para as questões. Na consciência, perfeito, 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 tá? Na consciência, pessoal, dentro de nós, perfeito. Isso aí, todos vocês, parabéns, dentro de nós, ok. Então, se praticando a lei de Deus, olha bem, vamos criar aqui, né, o nosso organograma, o nosso mapa mental. Praticando a lei de Deus, que está dentro de nós, gravada em nossa consciência, ou seja, o Espírito sabe o caminho que tem de seguir para ser feliz, desde que ele não interfira na felicidade alheia, não interfira na tranquilidade e na felicidade do outro. Esta lição está no capítulo 17, Sede Perfeitos, item 7, o dever. Bastam vocês ler, tá? Se eu praticar essa lei de Deus, que está gravada em minha consciência, que é a mesma informação que Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Se eu me conhecer, eu vou me amar. E logo, eu não vou fazer ao outro, vamos matar a charada? Eu não vou fazer ao outro aquilo que eu não quero que seja feito a mim mesmo. E vou poder evitar, poupar-me de muitos males. Olha que interessante. E gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência num plano grosseiro. Tá? Deus deixou suas leis, né, Silma? Exatamente. E muitos não cumprem. Tá? Então, mas essas leis estão gravadas na consciência, então entenda, não é um castigo, pessoal. Eu sei que eu não segui um determinado caminho. Em dado momento da minha existência, eu sou mais grosseiro. Eu não entendo muito bem o que é cumprir com o meu dever perante o próximo. Então, eu vou atrás das minhas sensações. Vamos falar agora das necessidades básicas de novo? Quais são as necessidades básicas inferiores? Tá? Alimentação, higiene, trabalho, descanso, relacionar-se, reproduzir-se, né? Gente, essa é a básica. Em dado momento da minha existência, eu só fui buscar isso. Tá? Eu era mais grosseiro, eu era mais egoísta. Então, para me satisfazer uma necessidade básica, eu tinha que ter, né, esses itens aqui satisfeitos. Tá? Mas hoje nós sabemos que não é só isso, porque temos que desenvolver as potencialidades que trazemos.
e dentro do contexto que estamos inseridos, encarnados como seres humanos, com corpos físicos diferentes, cada um com seu temperamento que vai forçar muita barra para que o espírito vença os arrastamentos do mal e se desenvolva. Olha que bate-papo gostoso, bem descontraído, né? Vamos ver o que Kardec falou sobre isso, porque Kardec deu uma deixa aqui, né, uma jogadinha com os espíritos. Olha que interessante, na mesma questão 921, tá? Somos punidos nessa vida pelas infrações que cometemos às leis da existência corpórea. Tá? Mas por que nós estamos falando tudo isso se nós estamos falando de autorrealização? Meus caros, se eu não saber o que é dever comigo mesmo, como que eu vou me autorrealizar? Não estamos falando das necessidades básicas, que é essa nós realizamos todos os dias, senão nós nem estaríamos aqui conversando, tá? Dessa realização, dessa autorrealização básica que me satisfaz, para que eu esteja pelo menos com energia suficiente para dar continuidade à minha vida física. Não é essa que nós estamos falando, mas sim dessa aqui moral, né? A necessidade de autorrealização espiritual, ok? Então ele vai continuar aqui, ó, pelos próprios males decorrentes dessas infrações, ou seja, pelos erros, né, e pelos excessos, né, é que nós vamos ver se a qualidade, vamos avaliar a nossa qualidade de vida. Muitos de nós já sabemos o que temos, né, o que fizemos e o que ainda continuamos oferecendo ao outro e ainda persistimos no mesmo erro. E ele reforça aqui, se remontarmos pouco a pouco à origem do que chamamos infelicidades terrenas, ele está se dirigindo a nós, no campo das lamentações, como eu sofro, meu Deus, né? Está querendo dizer isso? Veremos a estas, na sua maioria, como consequência de um primeiro desvio no caminho reto, ou seja, em algum dado momento da minha existência eu errei. Tá? Agora retomamos lei de Deus, praticando a lei de Deus que está gravada na consciência. Em dado momento, esse desvio do caminho certo, né? Eu errei. Gravado na consciência a informação. Eu tenho que me corrigir neste aspecto. Olha que brilhante, lembrei de Jesus. Nenhuma vírgula e nenhum J passa ao tribunal da consciência. Perfeito. Lei de Deus não cumprida, devido aos nossos excessos e desvio, resulta em culpa, em informação, em infração, e eu terei de pagar, porque eu preciso me corrigir perante a lei divina. Tá? Ok? Fechando, em virtude desse desvio inicial, entramos num mau caminho e, de consequência em consequência, caímos afinal na desgraça. E se chegar nesse ponto, e a maioria de nós já chegamos, já passamos, alguns já saíram, outros persistem ainda. Certo? E aqui a gente termina a nossa leitura. Agora vamos às reflexões. Então, olha que caminho bonito nós fizemos, né? Pegamos aqui as necessidades básicas da pirâmide de Maslow, né? Da hierarquia das necessidades. Traçamos um parâmetro entre o que é a necessidade que nos dá essa satisfação de saciedade aqui no corpo físico, né? Falamos da alimentação, da higiene, do trabalho, do descanso, dos relacionamentos, da reprodução, necessidades básicas, tá? E falamos da principal, que é o desenvolvimento de si mesmo, ou seja, o desenvolvimento dos nossos potenciais. Caminhamos para o conhecimento de si mesmo, o crescimento pessoal e a espiritualização. Um indivíduo espiritualizado procura não fazer ao outro aquilo que não quer que seja feito a si mesmo. Tá? Nosso bate-papo de hoje, da minha parte, ele encerra aqui nesse momento e eu agora coleto informações de todos vocês que já estão batendo papo comigo aqui na sala. Agora eu gostaria que, ao invés de somente afirmações aqui que vocês estão deixando, começassem a fazer perguntas, ok? Pode perguntar e a gente vai, na medida do possível, aqui alinhavando, amarrando um caso ao outro, tá? Deixa eu dar um abraço para todo mundo aqui. A Donias, a Charlene, que esteve participando, a Denise, aqui de Catanduva, um abraço a Irlana Lima, ao Ramon, de Cuitegi, Paraíba, é isso mesmo, Ramon? Tá? Quem mais aqui? A Sandy, a Silma, a Silvana, a outra Silvana Santos, que é de Severina, grande amiga, um beijão. O Sindval Edson, né, um abraço. E o Vanderlei Silva. Vanderlei de Bilac, querido? Vanderlei de Bilac, se for o Vanderlei, em breve nós vamos estar aí na nossa jornada aí, Vanderlei, logo nós vamos estar aí, né, em junho, julho, eu acho.
na nossa jornada de palestras, tá? Pessoal, fiquem à vontade, né? Se vocês quiserem abrir para perguntas, eu estou à disposição. Temos alguns minutinhos, né? E nós vamos dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, tá? Vamos lá. José, questão aqui para nós. Em realidade, continuamos a viver as sensações em detrimento do sentimento amor. Arnaldo, realmente ainda é um caso que nos chama atenção, né? As sensações falam muito altas. Se nós formos aqui nos basear dentro da cadeia de necessidade que Maslow traçou em sua hierarquia, nós podemos colocá-la na necessidade de relacionar-se, de reproduzir-se, né? É uma necessidade básica, tá? Mas nós deixamos que essa necessidade das sensações venha fazer com que eu perca o foco e vou atrás de prazeres apenas, né? E o prazer, ele me dá uma noção de felicidade. E veja bem, o prazer até me conduz para o caminho da felicidade, desde que eu saiba observá-lo, tá? Ele é um caminho, né? Mas se eu sou uma pessoa viciada em sensações, com certeza eu vou ter somente uma noção de felicidade e possivelmente dores. Eu vou me frustrar, foi o que nós conversamos, né, lá no início, né? Sobre a frustração, sobre pessoas que vivem muito no futuro, né, do grupo dos ansiosos, e com isso não aproveitam o melhor momento, que é hoje, tá? Nós podemos partir dessa linha de raciocínio, tá bom? Tudo bem, Ramon, chegou atrasado, mas o importante é que chegou, tá? Um grande abraço do coração, seja muito bem-vindo, tá? Vamos ver, Silma, o que você está falando aqui? Há um dado momento em que a persistência de irmãos inferiores em nos desviar de nossa rota é maior que antes. Também, né? Aí nós teríamos... E o que fazer quando estagnamos no progresso? Olha, Silma, se nós formos ler aí a intervenção dos espíritos, tá? No mundo corpóreo, okay? Onde Kardec vai colocar um capítulo, né, muito recheado de informações sobre as influências. Sim, elas acontecem, e ali eles afirmam muito mais do que vocês possam supor, a ponto de que muitos dirigem as vossas ações, né? Isso acontece sim, mas aqui nós vamos ter que falar no campo das sintonias, né? Onde está o seu tesouro? Vamos lembrar Jesus? Ali vai estar o seu coração. Então, teremos de mudar a frequência, né, dessa sintonia para que não sejamos influenciados pelos irmãos inferiores, tá? Essa questão de influências, ela é muito delicada, né, muito relativa, e nós teríamos que abrir aqui uma discussão para entendermos isso, né? De como uma mente se conecta à outra, de como nós recebemos essa influência de terceiros, né? E de como nós cedemos a esse capricho, tá? Aí entra a questão que o Arnaldo citou acima das sensações. Onde eu vou estar, né? Onde eu estou? As influências, tá? Os desvios surgem daí, de eu não me vigiar. Ok? Então, eu não me vigiando, é natural que eu vou ter uma influência para mais ou para menos. Onde está o meu coração? É a parábola de Jesus fazendo efeito, né? Então, guarda esse tesouro muito bem guardado, né? Que são os nossos sentimentos, aquilo que nós temos mais puro dentro de nós, tá? Para que nós não possamos ser influenciados a todo momento, de modo a nos desviar e fazer perder o foco daquilo que queremos. Porque muitas vezes a nossa passagem por aqui, ela se torna bastante cobrada, né? Por consciências que não querem nosso progresso. Também, como disse Kardec há pouco, né, os nossos desvios iniciais, nós não sabemos quais foram. Nós não sabemos quantas consciências lesamos. O importante é começarmos agora, como diz Emmanuel, e darmos um novo ponto final. Então, até hoje, o que nós recebemos, tá, é das dívidas passadas. Considere que nós somos afortunados, nós estamos aqui todos tendo a oportunidade de saber disso. Vamos começar a caminhar para o caminho reto, tá? E não ter tantos desvios assim, ok? Esse é um dos caminhos aí para que nós possamos ter uma vida mais plena, tá bom, Silma? Um abração. Vamos ver aqui o Sindival. Hahnemann, adoro Hahnemann, tá? No Evangelho, o homem não permanece vicioso senão porque quer permanecer vicioso, mas aquele que quer corrigir sempre pode. Lei do progresso, querido, perfeito. Isso é autorrealização, tá? Ou seja, nós temos essa condição gravada em nossa consciência, Sindival, lei de Deus. Nós não estamos falando na singular, nós estamos falando das potências da alma, o talento.
E o que você está fazendo dos talentos que eu lhe dei? Vai dizer, né, o Senhor. Será que eu enterrei? Ou será que eu fiz render frutos? Vamos contextualizar as parábolas, pelo amor de Deus. Vamos pôr na vida prática, elas são muito atuais. Jesus é atualizadíssimo, tá? Eu não consigo ver onde Jesus não entra no contexto da atualidade. Em tudo. Quer se curar? Rume para Ele. Vem e segue-me. Mas não olhe para trás, tá? Mas não quer dizer que nós temos que abandonar tudo. E aqueles que amamos, os nossos, os que nos são caros, os nossos sentimentos. Jamais. Fazendo isso eu caio em egoísmo. Eu caio em infração contra a lei que está gravada na minha consciência. Tá? Mas segui-lo é compreendê-lo. Tá? A sua citação foi muito boa, viu, Sinival? E todos nós estamos submetidos à lei do progresso e, em consequência disso, nos autorrealizando também dentro dessa situação a qual estamos inseridos. Ninguém escapa à lei do progresso, tá? Arnaldo, o mundo fala em espiritualidade. Continuamos a viver materialidade. Essa dualidade, ela ainda vai existir por um bom tempo, tá? Enquanto eu viso somente o ter, eu esqueço do ser. O certo era eu equilibrar os dois, né? Como um pássaro que voa em harmonia. Ter e ser. É preciso ter, é necessário. O Evangelho nos adverte. Capítulo 17, novamente, tá? Sede perfeitos. Só que aqui é lição número 11. Se não me falha a memória, qualquer coisa me corrijam. O homem no mundo, é isso mesmo? 11 ou 10? Qualquer coisa a gente corrige ali na frente, tá? O homem no mundo, essa lição vai falar desta nossa necessidade de estarmos encarnados, né, no mundo, vivendo como com os homens de nossa época, tá? Dando valor às questões materiais, tendo ela como necessária para aprimorar a evolução do nosso espírito, porém, que não nos esqueçamos das coisas espirituais, as coisas de Deus. Ok? Vamos lá? Silma, de novo, o que fazer quando estagnamos no progresso? Bom, e muitas vezes contraímos novas dívidas aqui. Silma, o primeiro aviso é a dor. A dor, tá? A dor de consciência, primeiramente. Ok? Olha, eu não posso fazer isso. Isso não é bom. Isso é inato, a gente já sabe agora. Tá? De um tempo para cá, a maioria já está nascendo sabendo disso aí. Viu? Antigamente não podia errar nesse caminho, né? Era me permitido errar, não sabia, mas não é me permitido permanecer no erro. Né? Que vem o escândalo, mas ai da mão pelo qual o escândalo veio. Ok, Silma? Mas o que fazer quando estagnamos? Vai vir dor. Temos que levantar e, urgência. Tá? Botar, sim, a máquina para andar, a locomotiva para puxar os nossos vagões, tá? Porque senão, depois da dor, o que vai vir? Após essas dívidas que você diz aí, as novas dívidas que contraímos, aquele que mais sabe, mais é cobrado. Se eu não estou observando a dor que pede para eu cobrir a multidão dos meus pecados com amor, porque somente o amor transforma e cobre os pecados que eu cometi. Se eu não observar a dor me chamando para esse caminho reto, vai vir o sofrimento, como resultado da minha infração à lei divina. Tá? Então, se eu estacionei no progresso, tomo consciência disso, isso já é um salto quântico, tá? Ganhou a encarnação. Olha, eu errei, Senhor, me perdoa. Sabe o que ele vai dizer para nós, Jesus? Vem e segue-me. Deixa os mortos enterrar seus mortos. Nem eu te condeno. Cadê teus acusadores, mulher? Tá? Olha que coisa linda. Jesus na prática é maravilhoso. Vamos segui-lo, tá? Não há erro imperdoável, mas não permaneçam no erro. E se nós sabemos que o dever, né, quais são os nossos deveres, nós já sabemos disso, tá? Que o nosso dever que o nosso livre-arbítrio vai terminar no momento em que eu for interferir a tranquilidade do meu próximo. Olha o que o Evangelho nos fala, tá? O nosso livre-arbítrio termina quando eu interfiro na tranquilidade e na felicidade do meu próximo. Pensem bem nisso, tá? Quando nós chegamos nesse ponto, não precisa nem questionar. É só olhar para Jesus, voltar e seguir, tá? Abandona, porque é melhor. É melhor eu chorar, tá? Por uma sensação que eu não pude experimentar agora, mesmo desejando ardentemente, chorar agora, e sorrir amanhã de alegria por ter conquistado uma felicidade definitiva, do que ter um prazer e ter uma noção de felicidade
que talvez vai me levar até o êxtase realmente, mas amanhã e por muito tempo chorar de tristeza dessa lembrança. Tá? Pensem bem nisso. Ok? Vamos lá. Quem mais? Ramon. Tá? Ramon. Muitas religiões colocam o inferno no futuro, mas às vezes fazemos os nossos pensamentos um verdadeiro inferno. Um deles é o próprio arrependimento. Temos que ser luz. Tá? Colocação muito interessante, Ramon. Realmente, né, o inferno é algo sempre do futuro. Notem, ele nunca chega. Ele está sempre lá. E engraçado que para eu ir para o inferno, eu tenho que estar atrelado numa culpa, lá no passado. Além de eu ser depressivo por causa de uma culpa, de um pecado imperdoável, tá? Olha que interessante. Há um pecado imperdoável na minha vida e eu estou condenado a um inferno, que eu não sei quando chega. E eu vivo ansioso por esse dia, tá? Eu me frustro porque existe um Deus que não perdoa meus pecados. É um mistério divino, não tento decifrar isso, mas existe alguém que não perdoa. Tá? Como que eu me autorrealizo? Me diz. Se eu tenho um Pai Celestial que não vai perdoar meus pecados. E aí se vem um Cristo Jesus e fala assim, o amor cobre a multidão dos pecados. Pergunte aqui, com quem eu fico? Eu preciso conhecer a mim mesmo. Tá? Senão eu não vou saber dar essa resposta. Eu fico com o amor, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Isso nos dá paz de consciência, tá? E o pensamento tece nossos infernos. Realmente, para ser livre dos infernos interiores, da insegurança, porque insegurança na realidade é uma máscara. Ela é os nossos medos imaginários, tá? Mas para nós tratarmos desse tema, teríamos de abrir uma outra teleconferência aqui, tá bom? A insegurança é os nossos medos imaginários em ação, construindo o nosso inferno. Tá? Muitas vezes não é nada daquilo que a gente pensa, mas por eu ser inseguro, por eu ter uma característica de insegurança, ok? Uma personalidade onde eu alimento medos, fantasmas e demônios em mim, eu sofro muito com isso, ok? E desenvolvo muitos problemas psicossomáticos que podem se transformar em doenças também devido a essa insegurança. Tá? Vigie e ore. É isso mesmo, tá? Sempre. Essa é a questão de se manter aí em meditação, tá? Isso nos torna isso nos torna seres mais fortes, né? Vigiar e orar. Silvana, determinismo ou livre-arbítrio, tá? O que você quer saber com relação a isso? Determinismo ou livre-arbítrio, tá? Se nós estamos submetidos ao determinismo ou livre-arbítrio, eu não peguei, se você digitou alguma coisa acima, refaça a pergunta, porque correu, né? Eu acabei não pegando. Mas daqui a pouco a gente volta então a falar de determinismo ou livre-arbítrio, ok? Enquanto isso, Silvana, reformula sua pergunta para mim, por gentileza. Tá? Denise, obrigado. Tá? Essa definição de insegurança é realmente isso mesmo, né? Ela é um medo imaginário, tá? É próprio do inseguro, né? O inseguro ele está preso, né, por referências do passado, ou seja, ele tem paradigmas, né, ele tem noções e referências onde ele só vai buscar no passado, né? Todos nós fazemos isso, é lógico, mas o inseguro tende a buscar em situações que lhe machucam muito. Com isso, os seus medos imaginários criam situações, olha só, no futuro. Não aconteceu. E nem vai acontecer. Tá? E é engraçado que quando acontece, o inseguro vibra de felicidade. Não falei? Não falei que era isso? Internamente desejou que aquilo acontecesse. Né? Porque pensou, vibrou, atraiu numa intensidade muito grande. Tá? Vamos lá. Silvana, refaça a sua pergunta sobre determinismo e livre-arbítrio para mim, por gentileza. Tá? André Sobreiro, boa noite, tá, meu querido? Vale um puxão de orelha, porque você já chegou no final da aula, né? Tá? Não é só porque você é de Severínia, não, tá? Que eu vou passar a mão na sua cabeça, cabra. Tá bom? Ah, você chegou cedo, cabra? Tá bom. Se você estiver fazendo palestra, eu te perdoo, tá? Porque essa jornada nossa nos tira realmente das nossas casas e dos nossos já aconchegos. Mas, excelente amigo, tá?
Eu agradeço realmente a todos vocês que estão participando aqui, tá? Deixa eu verificar aqui o que mais nós podemos ter. Pessoal, já estamos fechando as nossas conclusões da noite, né? As nossas perguntas. Silvana, eu gostaria de responder a questão sua sobre determinismo e livre-arbítrio. Se você quiser colocá-la novamente para mim, tá? Eu procuro ver aqui onde está o meu conhecimento, até onde ele alcança, para poder responder essa sua dúvida, né? Tá? Foi um bate-papo bem descontraído, né? Vocês viram que nós alinhavamos aqui de uma forma bem gostosa, né? Pegamos desde assim, passamos na periferia acadêmica, digamos assim, periferia porque eu não quis entrar, né? Só assim demos uma geralzinha de um modo bem amplo, né? Bem generalizado, vamos usar essa expressão em Maslow, né? Para entender um pouco das necessidades básicas, e logo depois já nos aprofundamos dentro da questão do Livro dos Espíritos e do Evangelho para falar de autorrealização, né? Tá? Mais alguma questão, pessoal? Senão a gente já vai caminhando para o encerramento aqui, né? Para nós vermos o que nós temos para fechar. Vamos ver aqui. A Silma está falando aqui. A Silvana quer saber se é para sermos mais determinados ou termos mais liberdade de escolhas, né? Tá. Então, vamos lá. Vamos usar aqui o que é um determinismo, então, primeiro, porque você reformulou a pergunta, Silva. Tá? Ela saiu um pouco da Silma, daquele contexto da Silvana, né? Porque determinismo e livre-arbítrio. Determinismo, eu estou determinado, né, a seguir determinadas consequências, digamos assim, que a lei da vida iria me impor. Vamos dar um exemplo básico de determinismo? Nós iremos desencarnar. Tudo bem, pessoal, não se assusta não, tem muito tempo, tá? Dá para todo mundo aí que não é ainda casado, casar, dá para ter filho, né, André? Aproveita para convidar todo mundo aí, tá? Ó, meu terno já está preparadinho. Então, quer dizer, isso é determinismo, né? Nós vamos desencarnar, tá? Ok? Está determinado. Todo organismo físico está determinado a desencarnar. Nós nascemos e sabemos que um dia vamos desencarnar. E não só nós. As pessoas que amamos também vão desencarnar. E como eu lido com essa questão? Tá? Então vamos passar. Eu estou determinado a muitas leis dentro deste planeta que, se eu desobedecer essas leis, se eu criar uma infração, lei da gravidade, por exemplo, né? Mas só por aí, vai. Se eu não obedecer essas leis, eu me auto-extermino, entendeu? Então eu estou determinado a segui-lo, ok? Tá? O livre-arbítrio já é o contrário, é uma conquista, né, tá, do ser humano, que começa então no campo da razão a pensar e a escolher os seus caminhos. Tá? Então tudo que diz respeito ao domínio da consciência, já entra aí o livre-arbítrio. Mas mesmo assim, nós somos muito conduzidos e submetidos ao determinismo. É um assunto muito delicado que nesse momento eu não gostaria de entrar nele, porque nós teríamos que partir de um contexto filosófico para entender a posição determinismo e como o determinismo age para a evolução dos seres humanos, tá? Nós, espíritos encarnados, e também dentro do plano espiritual, ou seja, espíritos que são determinados a evoluir, é um determinismo, nós vamos evoluir numa velocidade menor ou maior, mas todos vamos, tá? De acordo com nossas escolhas, mas estamos determinados a isso. Tá? E quando se fala em provas e expiações, né? Existe uma parcela de determinismo inserida aí? Ora, se nós estamos submetidos a uma lei divina, né, que está atrelada à nossa lei da consciência, ou seja, onde está escrita a lei de Deus, eu só vou me libertar desse determinismo, aquilo que está determinado para mim, conforme o amor vai transformando isso em livre-arbítrio. Eu estou escolhendo. Eu estou cobrindo a multidão dos pecados com amor. Mas isso é uma explicação, pessoal, muito vaga, muito generalizada, tá? Há muito mais riqueza dentro das obras da codificação. Por isso que eu prefiro agora, nesse momento, não entrar, tá? Mas, Silvana, em alguns
setores da vida estamos determinados, seguimos as leis que são impostas dentro desse planeta, tá? E que rege a nossa própria condição de evolução, mas nós temos sim também o nosso livre-arbítrio. Porém, eu citei aqui, tá? O nosso livre-arbítrio termina onde começa o direito do outro. Tá bom? Vamos ficar por aqui só para nós não aprofundarmos nessa questão e não mexermos muito com essa questão de determinismo e livre-arbítrio, tá? Que seria algo para muitos e muitos, né, comentários. Tá bom? Pessoal, obrigado, tá, por vocês estarem aqui, né? O assunto foi bem gostoso, gostei muito, tá? Eu espero vocês, tá? Nós vamos ver como nós vamos fazer, Zé, na próxima semana, tá? Eu começo a sair em jornada de palestras, mas eu prometo deixar tudo preparado. Nós vamos estar vendo os locais que a gente, onde nós vamos estar hospedando, né? Para ver as condições de internet. Eu já vou estar verificando a possibilidade de transmissão das regiões que eu vou estar. A partir do dia 3 eu começo a sair em jornada, né? Possivelmente teremos 2 semanas em viagem, tá? Mas eu já agradeço de coração todos vocês que participam e que estão dando aí esse respaldo, né? Para a sala Gestos e Valores aqui, né? Para a nossa sala. Eu agradeço de coração mesmo, tá bom? O meu roteiro de palestra, pessoal, não demoro não, tá? Eu vou estar fora 2 semanas, né, em palestras, ok? Mas nós estamos direto deixando nossas informações por aqui, vocês vão poder acompanhar. Para todos vocês que quiserem se comunicar conosco, tá? Estamos deixando aí o nosso e-mail, tá? Para Facebook e para contato, tá bom? Vocês podem entrar em contato conosco, tá? E nós vamos ter o prazer de responder a outras questões, tá? Dentro desse tema, ou de outros também, que já está dentro da nossa condição de conhecimento, dentro das nossas experiências já. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado. Obrigado a todos vocês que permaneceram até agora, tá? Abraço a todos mesmo, de coração, sem exceção, tá bom? Obrigado. Esse áudio logo vai estar disponível. Zé Aparecido vai deixar ele à disposição de todos vocês, tá? Eu vou ver como ficou a qualidade aqui, tratá-lo e depois subo para vocês aí. Muito obrigado, queridos. Uma boa noite a todos. Fiquem com Jesus e vamos todos em busca da própria autorrealização. Beijos no coração e até a próxima semana. Até lá. Daqui a pouquinho eu subo o meu endereço de e-mail do Facebook para vocês, tá? Um abraço. Tchau, tchau.